Fala galera, aqui professor Enson Portela falando, e no episódio de hoje nós vamos bater um super papo sobre pós-graduação em engenharia no Brasil. Você sabe o que é um mestrado? Sabe o que é um doutorado? Sabe qual a diferença entre essas duas modalidades? E o que fazer para ser aprovado no exame de seleção desses cursos? Onde fazer um mestrado ou um doutorado em engenharia no Brasil? Todas essas perguntas e algumas outras mais serão respondidas ao longo do nosso episódio de hoje. Então, como sempre digo, fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. E para a gravação desse podcast eu tenho aqui comigo na mesa o Cairo Braga. E aí pessoal, prazer estar aqui de volta. E a Yasmin Costa. Fala galera, um prazer estar aqui com vocês. Bora aprender engenharia? E claro, como sempre, a nossa convidada, Marcela Moreira da Rocha. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre pós-graduação, um pouquinho da minha experiência. E agradeço, Cairo, Yasmin e professor Enson, meu grande amigo aí de longas datas, parceiro aí de projetos, enfim. Eu vou começar esse podcast, como eu sempre gosto de começar, aliás, eu acho que essa frase deve estar em todos os nossos episódios, pedindo para, nesse caso, a nossa convidada se apresentar um pouco, falar de si, do que já fez profissionalmente, o que é que tá fazendo. Então conta pra gente um pouco, Marcela, o que é que você, ao longo da sua vida dentro da engenharia, tem feito. Então, gente, eu sou engenheira civil, formada pela UFC, me formei em 2012. Já no fim da graduação, eu comecei a trabalhar no escritório de cálculo. A gente fazia estruturas de concreto armado, concreto pré-tendido. Quando me formei, entrei como engenheiro júnior no escritório. Depois de aproximadamente um ano, fui convidada a ser sócia, me associei ao escritório. Mas sempre tive uma vontade dentro de mim, assim, desde a graduação, de que eu tinha vontade de dar aula. E eu me interessava pela vida acadêmica, apesar de, na graduação, não estar muito próximo dessa área, Eu sempre trabalhei, desde o segundo ano de engenharia, eu estagiei, trabalhei, enfim. E em 2014, fiz a seleção do mestrado, aproveitei aí a crise, então eu vi a crise como uma oportunidade. Como as coisas estavam um pouco devagar no escritório, eu fiz uma seleção para mestrado e comecei o mestrado na UFC, o mestrado em geotecnia. No meio do mestrado, eu acabei passando no concurso do Instituto, sou professora do Instituto Federal do Ceará e finalizei o mestrado já no Instituto. E depois de um tempo já no Instituto, eu fui fazer o doutorado e eu estou fazendo o doutorado hoje na Universidade Federal de São Carlos, na área de estruturas. Tá, você falou aí que entrou pro mestrado em 2014, mas você se formou... Em 2012. Tá, então entre a tua colação de grau, digamos assim, o teu finalizou o curso de engenharia civil até o mestrado, demoraram, você levou 2 a 3 anos. E entre mestrado e doutorado foi imediato ou também teve uma janela aí? Teve uma janela, 2 anos também. Marcela, eu achava que pra fazer concurso pro instituto, pra dar aula, precisava ter mestrado. Tô errado? Tá, porque assim, o Enson é uma pessoa também, a primeira pessoa que eu conheci que passou no instituto, no concurso de professor, só com a graduação. Então o Enson é meu amigo de longa data e sempre foi uma inspiração nesse sentido, Então quando surgiu o concurso do instituto, eu digo, eu vou fazer como quem não quer nada. Tô emocionado, tô emocionado. Tá se achando aqui. Então, quando apareceu a oportunidade do concurso, eu não tinha nada a perder e fui fazer o concurso, Tava no meio do mestrado, não tinha grandes expectativas, de que iria passar, porque a gente tem provas de título. Então, ele permite que o graduado concorra à vaga, mas como uma parte da nota é a prova de títulos, fica difícil, mas não é impossível. Você já começa o concurso lá atrás, Esse é o ponto. Exatamente. Você tem que com menos pontos. Exatamente. Você tem que se garantir nas outras fases, então na prova, na aula didática, e zerei aí a prova de título, porque nem pós-graduação eu tinha especialização, enfim. Por que você decidiu fazer pós-graduação? Assim, aliás, sejamos mais generalistas. Por que fazer uma pós-graduação no caso que você está fazendo um doutorado, que é o que a gente classifica como estricto sensu? Aliás, vale a pena a gente fazer esse esclarecimento, No Brasil existem essas duas ramificações nas pós-graduações. Você tem o que a gente chama de lato sensu, que são os cursos majoritariamente de especialização, são cursos bem diferentes. Hoje em dia, em algumas instituições, você nem tem a obrigação mais de defender uma dissertação. Esses cursos têm um viés mais de preparar a mão de obra para o mercado e não preparar para um ambiente acadêmico. E você tem o outra ala da galera, a galera estricto sensu, que é a turma de mestrado e doutorado, no qual a Marcela se coloca. Então, fazendo esse esclarecimento, por que você optou por fazer um mestrado e doutorado? Então, que nem eu já falei, eu sempre tive essa vontade dentro de mim. Eu sempre gostei muito de trabalhar no mercado. Eu acho que tem uma dinâmica muito diferente. Eu acho que foi muito bom pra mim ter primeiro trabalhado um pouco e depois ter entrado no mestrado. Eu acho que
que eu tive um amadurecimento e eu entrei no mestrado com, acho que, outra cabeça. Foi muito bom, assim, a trajetória que eu trilhei, eu acho que foi bacana, assim. Eu acho que eu entrei no mestrado já com um amadurecimento. Mas eu sempre tive essa vontade, né? Eu tive grandes professores que viraram grandes amigos, pessoas que eu sempre admirei, e eu sempre tive essa vontade. Era realmente, eu tinha vontade de dar aula. Então, o mestrado foi com o intuito de um dia dar aula, né? Foi aí que eu comecei a trilhar aí o caminho acadêmico. Não sou aquela pessoa que foi jogada fez iniciação e emendou com o mestrado, emendou com o doutorado. Eu tive outras experiências, mas eu sempre tive essa vontade. Então, foi por isso que eu optei. É comum a gente escutar relato de amigos e coisas do tipo. Eu que não tive essa experiência, mas já escutei alguns amigos falarem de encontrar com algum professor que ele nunca teve a experiência no mercado de trabalho. Ele saiu da faculdade, ele emendou com o mestrado, ele emendou com o doutorado, e ele nunca teve o que de fato a faculdade teoricamente lhe prepara, né? O cara que tá dando aula pra lhe preparar pra uma coisa que ele nunca vivenciou de fato. Você, como passou no mercado antes de se tornar professor, você acha que fez muita diferença pra ser a professora que você é hoje? Eu gosto de acreditar que sim, porque eu tive professores que tiveram experiências profissionais e foram professores que marcaram a minha vida. Então, esses professores me influenciaram muito, inclusive para dar aula. Talvez os que me influenciaram mais foram professores que têm um histórico de atuação no mercado e brilhava muito os meus olhos a aula desses professores. Eu acredito que foi por isso, assim. Eu tive esses professores e eu gosto de acreditar que os meus alunos também sentem, né, alguma diferença na minha aula, no meu ensinar, na minha forma de passar o conteúdo, porque eu tive uma experiência de mercado. E eu procuro trazer muito isso. Quando eu ministro disciplinas, por exemplo, análise de estruturas, mecânica, às vezes fica muito difícil os alunos conseguir transformar esses modelos matemáticos em modelos físicos. Então, eu procuro sempre trazer isso para as minhas aulas, né? Então, espero que faça alguma diferença eu ter atuado no mercado, porque para mim, para os meus professores, eu acredito que fez, né? Eu acho também que, no caso especificamente, tem uma questão de segurança pessoal, entendeu? Tipo, hoje eu tô dando aula de concreto 2 e eu tô ensinando meu aluno a projetar um prédio de 20 andares. Eu já projetei vários prédios de 20 andares, então eu tenho todos os gargalos na cabeça, todos os caminhos que às vezes nem estão nos livros, porque o próprio cara que escreveu o livro nunca projetou um prédio. Isso acontece. Eu queria só fazer aqui uma diferenciação, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza que algumas pessoas não sabem exatamente a diferença do que é um mestrado, o que é um mestrado, o que é um doutorado, e isso tem vieses diferentes, tem questões, né, variáveis diferentes. De forma geral, não se faz um doutorado assim que você se forma. Existe a possibilidade em alguns lugares de você fazer doutorado direto, mas isso não é a regra. O que normalmente é a regra é você colou grau, você, né, virou um bacharel em engenharia, independente da engenharia, e aí você entra lá para fazer um mestrado. Um curso de mestrado é um curso de pós-graduação que normalmente dura de 2 a 3 anos, e que você vai ter, além de certos créditos, porque quando você decide fazer um mestrado, você escolhe uma linha de pesquisa, além de fazer determinadas disciplinas naquela sua linha, você também, ao final do curso, tem que defender o que a gente chama de uma dissertação, né? Você tem que apresentar uma dissertação para uma banca e defender. Já o doutorado é um curso que, em teoria, forma a pessoa para fazer pesquisa. Então, o doutorado ele vai te preparar para ser um pesquisador. O mestrado, você vai adquirir conhecimento. Com o doutorado, você vai produzir conhecimento. Essa é a grande diferença. Tanto é que um doutorado demora 4 anos e é numa área ainda mais específica. Feito todo esse esclarecimento, eu tenho uma pergunta muito prática para você. Você acha que é difícil, e se para você foi difícil, entrar no mestrado ou no doutorado? E se você acha que hoje está difícil entrar no mestrado e no doutorado dentro de uma instituição pública? Enson, eu acho que não é difícil. Eu acho que depende, na verdade. Você tem programas diferentes, com processos seletivos diferentes. Então, você tem programas que a seleção é apenas uma prova de conhecimento específico. Você tem seleção que é só uma análise de currículo. Você tem seleção que você escreve um projeto. Tem seleções que englobam tudo isso. Eu acho que vai depender. Você quer ir para uma universidade de ponta? Você quer estar na melhor? Eu acho que sim, pode ser difícil. Você vai ter aí bastante concorrência, vai enfrentar essa concorrência. Isso para o mestrado. Para o doutorado, eu acho que o caminho, se você tiver feito um bom mestrado, é um caminho muito fácil de se seguir. A gente planta algumas sementes no mestrado de contatos, de publicações, de relacionamento com professores. A gente frequenta congressos. Então, eu acho que para o doutorado, eu acho que é bem fácil, assim. Se você fez um bom mestrado, você tem toda a condição de ingressar no doutorado imediatamente.
se você tiver feito um bom mestrado, né? O que eu observo é que o que normalmente acontece é você vai fazer mestrado com um determinado professor orientador. Na grande maioria dos casos que eu conheci, né, das pessoas que saem do mestrado e vão para o doutorado, acabam indo por um caminho que o orientador de mestrado indicou. O próprio orientador de mestrado, às vezes, está num programa que ainda não tem doutorado, então ele fez doutorado em outro lugar e diz, olha, eu conheço fulano de tal, se tu quiser a gente bate um papo com ele, marca, e eu vejo que isso acontece razoavelmente. No meu caso, eu sou uma pessoa que acredita extremamente no poder do relacionamento, né? Eu acho que tudo é incrível, como eu acredito nisso e olho para o meu passado, eu vejo como bons relacionamentos me colocaram em bons lugares. O meu doutorado foi exatamente isso. Eu fiz mestrado aqui na UFC, também na Universidade Federal do Ceará, e quando eu fui pro doutorado, que foi lá na USP, fiz meu doutorado na Poli, eu não conhecia o meu professor, que seria meu orientador de doutorado, mas o meu professor de mestrado conhecia. Então ele fez o link e a gente vai fazendo a conversa. Como você falou, foi muito simples passar no doutorado. Muito mais simples do que no mestrado. Marcela, quais seriam os pré-requisitos, assim, pra entrar no mestrado? Pelo que eu tô entendendo, pra entrar num doutorado, eu preciso ter um mestrado, né? Pré-requisito básico. Como o Enson falou, é possível você pular direto para o doutorado, mas você tem que ter uma experiência aí de pesquisa que te dê essa condição de pular. É difícil, mas existem casos, né? Tô entendendo. O de praxe é você fazer o mestrado e depois o doutorado. Certo. Aí você poderia falar um pouco quais são os pré-requisitos pra ingressar no mestrado? Se tem prova, se não tem prova, precisa escrever artigo. E pro doutorado, o que precisa? Pronto, é que nem eu falei, depende. O meu programa de mestrado, por exemplo, um programa muito bom, é CAPES Conceito 7, né? CAPES Conceito 7 é o conceito mais alto de avaliação aí da CAPES. Vamos só fazer um parênteses aí, porque 7 parece assim, pô, mas tirou nota 7, né? A gente tá tudo acostumado com 0 a 10. Quem é a instituição no Brasil responsável por avaliar, organizar e gerir, fazer todo o management de pós-graduação no Brasil é a CAPES. Ela é um braço do MEC e ela quem autoriza ou desautoriza a existência ou não de determinados programas. E ela tem padrões, que inclusive são elevadíssimos, padrões de avaliação de cada instituição, que é de 2 em 2 ou é 3 em 3. Quadriênio, né? São de 4 em 4 anos. Ele reavalia todos os cursos, coloca pra fora quem não tá obedecendo os requisitos mínimos e aí vai alterando as notas de acordo com, né, o desempenho dos programas dos últimos 4 anos. Então, assim, a nota da CAPES, ela vai no máximo a 7. Só que um programa de mestrado onde não há doutorado, ele no máximo pode ter 5. Um programa de mestrado que tem nota 5 sem a existência do doutorado, quer dizer que ele está na nota máxima. Já o programa de doutorado, ele vai variando até 7. Programa, aí você que está ouvindo, um dia quer participar de um programa de mestrado ou doutorado, procura já programas que tem nota 6 ou 7, significa que eles têm um padrão de excelência de nível internacional. No meu caso, meu programa de mestrado, conceito CAPES nota 7, que é o conceito máximo, e eu fiz simplesmente 2 provas de conhecimentos específicos, sendo uma de cálculo e uma de mecânica dos solos. Eu fiz o mestrado em geotecnia. Então, mas eu não posso dizer que todos os programas são assim, porque não são. Inclusive, dentro dos mesmos programas, os critérios mudam de edital para edital. Então, não existe regra. Tem programas que vão fazer simplesmente provas, mas, em geral, o que é que eu observo? A maioria dos programas fazem uma nota que... O que compõe essa nota são diferentes fatores. Prova, entrevista, inglês, né? O seu nível de inglês, se você tiver uma proficiência. Então, é tudo isso. Acho que se você tem vontade de fazer um mestrado, se prepara de todas as formas. Não espere que o seu programa, que hoje em dia é simplesmente uma prova para entrar, vai se manter assim, porque os critérios mudam. Então, pode ser simplesmente uma prova, pode ser um processo seletivo com 5 etapas. Ou seja, então, na dúvida, vai se preparando para tudo. Vai se preparando para tudo. Vai construindo o teu currículo ao longo da graduação para tu se tornar uma pessoa extremamente competitiva. Ao mesmo tempo, eu digo, se você está se formando agora, não tem um desempenho excelente, eu acho que assim, você não está proibido de fazer a pós-graduação. Acho que tem chance de você conseguir, porque existem programas que facilitam um cara que é esperto, que tem interesse, que tem realmente a vontade de fazer a pós, de conseguir fazer, porque os processos seletivos são diferentes. Como eu estava falando de relacionamento, que a gente, no Ceará, a gente tem um ditado, né? Mais vale o dinheiro na praça do que dinheiro em caixa. Em relação ao doutorado, o quanto do doutorado é baseado em relacionamento? Eu digo assim, tipo, o Enzo falou do caso de você marcar uma reunião com um cara que para lhe orientar no doutorado e tal, marca uma reunião, e esse cara, ele decide, é simplesmente ele decidir, ele vai, eu aceito você, venha, aí pronto, e o cara tá fazendo um doutorado. Intermédio, como é que fica? O cara aceita, você faz uma prova ainda, você passa por um processo seletivo, ou é só o cara querer e pronto? Eu vou falar da minha experiência, tá? Eu fui apresentado pro meu orientador de doutorado por um professor... Fala o nome dele. Professor Augusto.
tá? Inclusive, acho que ele vai participar aqui futuramente. Não. O nome do teu orientador? O meu orientador, professor Alexander, ele é cearense e ele é professor na Universidade Federal de São Carlos. Está em São Carlos há mais de 20 anos. E no meu caso, o caminho normal é o professor do mestrado te apresentar para o teu orientador de doutorado. No meu caso foi diferente porque eu saí um pouquinho da minha área no mestrado e quis voltar para a minha área no doutorado, que seria a área de estruturas. O meu professor, o Augusto, né, que foi meu professor na graduação, ele me apresentou para o professor Alexander, meu orientador lá de São Carlos. Eles fizeram um mestrado juntos em São Carlos. Então, eles se conhecem de longa data. Não se falavam, inclusive, há muito tempo, mas o Augusto fez uma ligação. Tem uma aluna que é muito boa, muito interessada, é professora do instituto. Falou um pouquinho do meu perfil, passou o meu contato para ele. Até aí, não tinha nada certo. E eu liguei pro Alex e me apresentei. Alex, tudo bem? Acredito que o professor Augusto falou para você quem eu sou. Aí, falei um pouco mais de mim. A gente conversou, trocou uma ideia. Fiz 2, 3 ligações para ele, e ele disse, não, vai abrir a seleção e eu tenho 2 vagas. Então, assim, a posição dele foi, olhou para mim e disse, olha, eu tenho condição de te orientar, mas você precisa passar pelo processo seletivo. Então, o contato para o doutorado, ele é essencial. Você tem que ter o contato com o orientador antes, saber se ele tem a disponibilidade. Você não vai para um doutorado, pelo menos eu não sei de ninguém que vai para doutorado sem orientador. O mestrado você muitas vezes faz e você realmente ainda não tem quem te oriente. No doutorado, eu tive esse contato inicial, a gente pensou nas ideias que a gente poderia desenvolver, e aí eu participei do processo seletivo como todos os outros alunos. E aí, depois que eu fui aprovada no processo seletivo, eu apliquei para as vagas do professor Alex. Cada professor abre a quantidade de vagas daquele período. Apliquei para as vagas do professor Alex e fui aceito. Primeiro, eu tive que fazer o processo seletivo como todo mundo. Isso você não vai escapar. Não existe esse cara que tem um toque de Midas e ele vai abrir todas as portas e tudo vai ser um caminho dourado para você. Você vai ter sim que passar por um processo seletivo. No meu caso, foi idêntico ao seu. Eu também tive um professor que me gabaritou lá, ligou no meu caso pro professor Túlio Bittencourt, que é professor lá da Poli, e aí eu liguei pra ele, professor Túlio, eu sou o Enzo e tal, tô querendo fazer doutorado, meu currículo é isso, mandei um e-mail, falei tudo que eu fiz na minha vida. A frase do cara é essa, entra lá no site da USP, vê o que é que tá pedindo, entra com a documentação que a gente vai dar prosseguimento aqui, porque o cara ele tem que te aceitar, o cara ele tem que querer te orientar, não adianta tu entrar no doutorado, tu vai ser dependente do teu orientador pra sempre. Ali dentro, né, naquele intervalo de tempo, porque toda documentação tua ele vai ter que assinar, se você vai ter bolsa, ele tem que assinar, tudo é com o aval dele, porque ele já é cadastrado no MEC, nos órgãos, então a palavra dele tem peso. Então é isso que eu falo que é o relacionamento. Mas processo de seleção, meu irmão, não tem conversa, você vai ter que fazer. Assim, eu não sei se isso varia de instituição para instituição, mas quem determina a quantidade de vagas, ou se vai haver vagas naquele ano, é o professor orientador do doutorado, no caso. Se vai abrir vaga pro doutorado, ele que diz, eu tenho disponibilidade para 2 vagas, então vai abrir vagas. É ele que determina esse edital, tipo, se vai abrir vaga ou se não vai. A quantidade de vagas já existe em cada programa, porque cada programa já tem vínculo na CAPES. É como o seu curso de engenharia, ele não tem um número de vagas por ano? A mesma coisa é o cara que cadastrou após. Mas, em geral, os professores só abrem vagas quando eles têm disponibilidade. Então, se o cara já tem 5 alunos de doutorado, ele não tem mais condição de orientar ninguém, naquele ano ele não vai abrir vaga. Então, vai depender também da disponibilidade do orientador. Tá, eu imaginava que era tipo o Enemzão do doutorado, tá ligado? Todo mundo fazia e a pessoa se encaixava em algum... O processo de seleção é tudo separado. Cada programa tem sua seleção. Isso. Para onde você quiser ir, você vai. Se você quiser tentar 3 lugares diferentes, você vai ter que passar por 3 seleções. E se você vai para um programa, você... Num programa tem mais de um professor orientador? Tem vários. Então você é bem específico. Você vai para tal programa, para tal professor. É, porque, via de regra, o cara tu teve que fazer projeto, Marcelo? Escrevi meu processo seletivo do doutorado agora. No mestrado foi prova. No doutorado eu escrevi um projeto completo já. Por isso que a gente tem que discutir com o professor antes. Como é que eu vou escrever um projeto sobre um tema que eu não sei se encaixava dentro, né, das linhas de pesquisa da instituição. Então eu escrevi um projeto e mandei toda a minha documentação para uma análise de currículo, né? Então isso entre as publicações, se você já deu aula, tudo que você já fez na sua vida entra ali para constituir uma nota de currículo. E o projeto. Meu projeto tinha que ter uma nota mínima, uma nota de corte, que inclusive, pelo que eu percebi, você tem que atingir pelo menos aquele mínimo. E muita gente caiu nessa fase com projetos ruins. Então, é muito importante você escrever um projeto que esteja redondo, que esteja fechado, que seja execuível dentro da instituição. Eu acho que é o principal critério, hoje em dia, é você escrever um bom projeto. E gramaticalmente correto, né? Aliás, fica uma dica. Eu fiz isso. Paga alguém para ler o teu projeto, porque quer queira, quer não, nós engenheiros não somos os melhores poetas, né? A gente tem uma dificuldade de escrever, então eu paguei. Eu escrevi um projeto lá
18 páginas e paguei alguém. E ainda assim passa um errinho ou outro. Concordância verbal, essas coisas todas aí, tem que escrever direitinho, que os caras pegam tudo. Você tem que ter em mente, cara, que esses camaradas que são professores nessas universidades top, esses caras não são burros, não. Esses caras são a nata do que é o conhecimento naquele momento da nossa engenharia. Então esses caras sabem o que é que eles vão ler e eles têm interesse em certas coisas. E utiliza o teu relacionamento, né? Dos teus relacionamentos ali. O Enson tinha ido pro doutor, a pessoa mais recente, que eu sabia que tinha voltado do doutorado já. E aí o Enson, como é que foi o teu projeto? Pedi dicas pra ele, me ajudou a escrever um projeto. Mostrei pro professor, ele deu as opiniões dele e tal. E eu submeti o projeto que foi analisado por uma banca. Inclusive o nome dele não aparece, né? Uma banca dentro do programa que vai selecionar se o teu projeto tá no nível, no padrão da instituição. Entendeu? Então é assim que funciona. Hoje em dia, vocês podem ser orientadores ou de mestrado ou de doutorado? Poder a gente pode, né, Marcela? Só que a gente tem que estar vinculado a um programa. E outra coisa, geralmente, para você ser orientador, você tem que sempre ter pelo menos um nível, ou no mesmo nível, ou um nível a mais. Então, para ser orientador de mestrado, a maioria dos professores tem doutorado, né? Apesar de que tem instituições, não é uma regra, mas em geral acontece assim. Pegando o gancho do que você falou aí, né, de escrever um projeto e tal, definir um tema, eu uma vez estava assistindo uma palestra, durante o meu doutorado em São Paulo, eu ouvi um filósofo, desses filósofos que estão aí na moda, falando que a pós-graduação brasileira sofre com gente que não tem tanto interesse no assunto que estuda. E aí a crítica do cara não era especificamente engenharia, era de forma geral. O cara tá lá, porque tipo, tenho nada pra fazer da vida, vou fazer isso aqui. Mas não tem muito assunto no tema, na opinião desse filósofo. As pessoas teriam mais interesse no título, meio que isso coopera para termos um bando de teses e dissertações que, tipo, não agrega muita coisa para a sociedade. No seu caso, como foi o processo de escolha do seu tema de estudo? Você já deu aí algumas pinceladas, mas, tipo, você tinha algo em mente ou foi um acordo e encontrou um professor, o cara que te deu o tema? Como é que é essa escolha? Então, no mestrado, eu fui fazer o mestrado de geotecnia e tinha a ideia, uma ilusão de que eu ia conseguir trabalhar ali no limbo, que é a interação solo-estrutura. Então, trabalhar com solos, trabalhar com estruturas era a minha ideia inicial. Inclusive, fiz seleção também para programas na área de estruturas, mas optei por fazer em geotecnia. E tinha essa ideia de fazer assim. Mas eu tive uma dificuldade de encontrar um professor dessa área, né? Uma área realmente que poucas pessoas aí trabalham, então eu acabei tendo que me adaptar aos temas, né? Às linhas de pesquisa que o meu orientador trabalhava. Claro que eu acho que tem que ter um interesse seu naquele assunto. Concordo com esse filósofo aí, eu acho que tem muita gente realmente trabalhando em assuntos que não despertam tanto interesse nem para quem está trabalhando, ainda mais para quem vai ler, para quem vai pesquisar na sequência, né? No mestrado foi assim, então tive que me adequar a esse tema, não era a minha ideia inicial. Inclusive, eu acho que se eu fosse fazer novamente, eu ia tentar realmente fazer na minha área e fazer um assunto que eu realmente fosse apaixonada, né? Porque aí eu tô tendo a experiência agora dentro do doutorado. No doutorado, eu tive essa conversa inicial com o meu orientador e ele me propôs alguns temas e a gente foi conversando e chegando no tema que é o meu tema hoje. O tema que a gente definiu para escrever o projeto se mantém até hoje. A gente conseguiu, essa ideia inicial, a gente conseguiu desenvolver em cima dela. Diga-se de passagem, isso é coisa rara em doutorado de engenharia. Eu mesmo comecei meu doutorado estudando modelos probabilísticos de deterioração de estrutura de concreto, que era o tema que eu defini para mim. Passei 2 anos estudando só isso da minha vida, gerando paper e tal. No segundo pro terceiro ano, a chave virou, fui estudar modelo de carga móvel em pontes rodoviárias. Então é muito comum para você que está aí ouvindo, você começar o seu doutorado numa linha e acabar defendendo sua tese em outra. Eu tenho uma outra pergunta para você. Como era teu dia a dia de mestranda? Como é o teu dia a dia de doutoranda lá em São Carlos? Como é que foi a experiência de morar em São Carlos? Para quem não sabe, há muito tempo, São Carlos talvez um dos maiores, já com certeza não sei se o maior e melhor centro de pós-graduação em engenharia do Brasil, mas com certeza tá ali tudo nota 7, vários programas de diversas engenharias. Então conta pra gente um pouco da tua vida a dia, tipo, seja bem literal, tomava café, ia pra minha aula segunda, quarta e sexta, passo o dia estudando, como é que é a vida? Então, no mestrado a gente tem uma carga de disciplina muito alta, né? Então, no mestrado, 4 vezes na semana, eu passava pelo menos uma manhã na UFC, né? Na época, tendo aula. E o restante do tempo, eu tinha que estudar bastante, né? Então, tem um volume muito grande de trabalhos, de projetos.
tinha prova, você acha que vai chegar na pós, não vai fazer prova, fiz prova no mestrado. No primeiro ano foi basicamente assim, quase uma extensão da graduação. Tive disciplina de estágio à docência, então desenvolvi algumas coisas já um pouco mais específicas para a docência. Em paralelo, ia conversando com o meu orientador, fechando mais o meu tema, pesquisando alguma coisa, mas não consegui começar realmente a desenvolver o trabalho do mestrado no primeiro ano. No segundo ano, eu já comecei, né? Então, aí comecei referências bibliográficas, estudando bastante o tema, e comecei a parte de obter os resultados mesmo, né? Fiz uma pesquisa de campo, alguma coisa de laboratório, mas a maior parte realmente foi analítica e numérica no meu mestrado. Então, nesse segundo ano, foi só fazendo isso, consegui terminar com menos de 2 anos, acho que 23 meses, né? Foi a segunda a terminar no meu mestrado, terminei bem no tempo. E foi isso. O mestrado, ele tem uma dinâmica muito mais acelerada, né? Você tem um ano cheio de disciplina e um outro ano para você entender aquele assunto e desenvolver alguma coisa ali dentro de uma área específica. O doutorado, você tem bem menos disciplinas, né? Você consegue, inclusive, aproveitar disciplinas do mestrado, pelo menos no meu caso, eu consegui aproveitar disciplinas que eu fiz a mais do mestrado como crédito para as disciplinas de doutorado. Fui para São Carlos, né? Então, fiquei lá, fiz as disciplinas e a gente foi, em paralelo também, começando a pensar mais no nosso projeto, né? O que é que ia ser desenvolvido. Conseguimos realmente manter a ideia inicial, tá? Então, meu projeto de doutorado, eu estou fazendo uma análise experimental e numérica de vigas mistas protendidas. Então, são perfis metálicos que trabalham em conjunto aí com uma laje de concreto. A gente vai aplicar a proteção nesses perfis para investigar aí o quanto que a gente consegue melhorar o desempenho dessas vigas com a presença da proteção. Fui desenvolvendo, né, aí o projeto, amadurecendo esse projeto, e aí retornei a Fortaleza e fico na ponte aérea, porque a gente conseguiu fazer uma parceria, o UFC, o UFSCar, né, as duas universidades, e eu estou desenvolvendo aí o meu projeto em parceria com as duas universidades. E tô aí no meu segundo ano de doutorado. Marcela, tenho 2 perguntas. A primeira é, quando você entrou no mestrado, você falou que você passou um tempo trabalhando e entrou no mestrado, não foi isso? Isso. Você largou tudo pra entrar no mestrado, você tinha bolsa, assim... Quanto tempo dura o mestrado ou o doutorado? Hoje a engenharia, ela dura 5 anos. Você tem um tempo limite pra você ficar no mestrado e no doutorado? Como é que funciona? Tem. O tempo esperado, né? São 24 meses, 2 anos pra se terminar o mestrado. Mas, geralmente, as pessoas terminam com um pouquinho mais. Então, você vai estendendo. Há 6 meses, depois cada programa tem um limite aí, mas geralmente, no máximo, 36 meses, né? 3 anos aí de mestrado. E para o doutorado, a gente tem que fazer em 48 meses, né? 4 anos. Mas espera-se, muitos programas esperam que você termine antes. Para rodar, né? Você tem bolsas que precisam rodar e tal. Os professores tentam incentivar aí que a gente termine antes. Mas, geralmente, 4 anos, um pouco a mais, um pouco a menos, também existe a possibilidade de prorrogar, dependendo, se você justificar, né? Ter algum motivo para prorrogar, é possível, né? Seu doutorado hoje não é com bolsa, né? Não. Hoje eu não tenho bolsa, porque eu sou professora do Instituto. E tô afastada do Instituto. Dentro do meu programa, eu não posso ter bolsa, tá? Apesar de que não é uma coisa... Por lei, não é proibido, né? Não é. Se eu tiver o aval do meu orientador e tiver bolsas disponíveis, eu poderia ter uma bolsa. Só pra dar um norte, tu sabe quanto tá uma bolsa de doutorado hoje? Bolsa de doutorado, 2.200, mestrado, 1.500, a última ajuste foi em 2013. Então é uma ajuda de custo, né? Porque muitas vezes você se desloca, sai da tua cidade pra fazer uma pós e esse valor realmente, você tem que viajar pra participar de congresso e tudo, é realmente uma ajuda de custo, né? Você teve bolsa no mestrado? Tive bolsa no mestrado. Eu deixei de lado a minha atividade profissional, mas logo em seguida, assim, na verdade, no finalzinho do mestrado eu passei no instituto, tive que abrir mão, né? Mas já no final. Eu tenho um quadro no meu Instagram que eu permito pessoas me fazerem perguntas e, corriqueiramente, alguém vai lá fazer uma pergunta sobre o que é mais difícil. Se é fazer um mestrado ou se é fazer um doutorado. Eu sei que você está no meio do doutorado ainda, mas aí eu passo a batata quente para você. O que é que você acredita que está sendo ou foi mais complicado? Pra mim, o mestrado. Porque, eu não sei se é porque eu tô numa área que eu me interesso muito mais agora no doutorado. Tô desenvolvendo um trabalho que eu tô muito orgulhosa dele. O mestrado é mais difícil. Eu acho que pela inexperiência, você tem um tempo muito reduzido pra fazer aquilo ali. Excesso de disciplinas, a imaturidade mesmo. Você acha que seu orientador vai resolver a sua vida. É um tema novo, muitas vezes. Então, eu acho que o mestrado.
O doutorado, eu acho que a gente tem muito mais tempo pra amadurecer as ideias, entendeu? Eu acho que 4 anos é tempo mais do que suficiente pra desenvolver um bom trabalho, tá? Se você tiver as ferramentas. O Enson aí fez 2 doutorados em 1, porque ele passou 2 anos trabalhando no tema e mudou. Então ele fez o doutorado dele em 2 anos. Então acredito, inclusive, que você vai concordar comigo pela sua trajetória. Mas eu acho que o mestrado é mais difícil, não pela dificuldade do trabalho em si, mas acho que pela imaturidade. Eu concordo. Para mim, o meu mestrado, no caso, a palavra correta é traumatizante. Porque eu fiz mestrado sem bolsa, já que eu trabalhava, e eu não consegui fazer o mestrado em 2 anos, eu fui para 2 anos e 9 meses, mais ou menos. Foi muito traumatizante, muito desgastante para mim, tanto que eu terminei meu doutorado em 2011, eu só pensei em pós de novo... O mestrado em 2011. O mestrado em 2011, eu só pensei em pós de novo 3 anos depois, que foi a janela de tempo que eu levei para ir pro doutorado. Hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente tá fazendo o papel aqui de muita gente que tá, eu e a Yasmin aqui, muita gente que tá escutando, que é 100% leigo no assunto. 2 dúvidas que eu tenho. Uma delas, eu tenho um limite pra ter mestrado e doutorado, eu posso, sei lá, 15 mestrados e 3 doutorados, eu só preciso ter a cabeça boa. Pode. O que é difícil, com 15 mestrados, a pessoa tem que ter no mínimo doente. A cabeça boa é ótima. Você, não sei se vai ser muito produtivo pra você fazer 20 mestrados, mas... Só não vai ter bolsa. Se você já é doutor, você tá proibido de ter bolsa. Só se for uma bolsa de pós-doutorado. Mas só se eu for doutor. Se eu for mestrado, fazer outro mestrado, eu posso ter bolsa. Não pode. Você não pode ter bolsas de mesmo nível... repetindo o programa. Quando você faz também, por exemplo, uma mobilidade acadêmica com bolsa no exterior. Você fez uma vez, se você passar no outro processo seletivo, você não consegue. Você pode entrar pro doutorado, mas sem dinheiro. Exato. Tá. E a segunda dúvida é em relação ao financiamento do seu projeto. Porque eu imagino que, às vezes, o seu projeto ele vai exigir muito de recurso, às vezes. Você precisa fazer algum tipo de análise que você não tem, ou você precisa de um equipamento diferenciado, ou você precisa de uma análise diferenciada, e como é que eu faço se o meu trabalho dependendo de recursos? Precisa de 2 milhões de reais. Meu amigo, vou lhe dizer, a minha experiência no doutorado está sendo exatamente essa. A gente tem um projeto super ousado e você tem que botar a cara a tapa e ir atrás de recursos de outras formas. Como? Iniciativa privada. Hoje, eu quase não tenho recurso da universidade para fazer o meu projeto. Eu não tenho bolsa e não tenho recurso de projeto. E eu tô fazendo um trabalho bem completo, experimental. Vou ensaiar vigas de quase 5 metros. São 5 vigas que a gente vai ensaiar. Como é que eu tô viabilizando isso? Eu corri atrás da iniciativa privada. Então, eu tive reunião com algumas pessoas. Fala o nome. Comecei o professor Augusto, que é meu co-orientador. O professor Augusto, que foi o que me indicou para o professor Alex. Fez a minha ponte aqui pro professor Alex, lá da UFSCar. Ele tem muitos contatos, é uma pessoa muito bem relacionada. E me apresentou pro Calixto. O Calixto é um dos maiores calculistas. Conhece bem o Calixto. Pronto, Calixto, Ave Maria, tá me ajudando desde o primeiro momento, assim. Inclusive, eu acho que antes de passar no doutorado, eu fui apresentar o meu projeto pra ele e ele abraçou o projeto de uma forma que eu não esperava. Mas quem tá injetando grana? Então, pronto. Quem tá me ajudando... Isso aí é a minha ajuda, a minha mentoria de apresentação, né? Isso são os meus contatos, minha rede de apoio. Hoje eu tenho a Hispano, que é uma metalúrgica, tá? Eles estão me ajudando, me dando as vigas. Então, ele tá me dando as vigas, mas assim, qual é a minha contrapartida para a empresa? Vou publicar esse trabalho, vou levar o nome da empresa para congressos internacionais. Pro podcast, falando esse aqui sim Hispano. É importante. No Congresso Internacional até que não compensa muito obrigado. Olha, eu vou podcast. aproveitar aqui a deixa para agradecer imensamente ao Jesus, ao André da Hispano, que estão realmente abraçando esse projeto junto comigo. O Caracas também vai entrar. Então, aqui eu acho que a gente tem empresas que se preocupam com isso, tá? A Impacto já é referência de P&D. Como eu vou fazer vigas mistas protendidas, eu tenho alguma coisa de proteção. É isso que eu tô dizendo. Vai ser difícil. É difícil você fazer um projeto como esse, mas eu acho que até fora do Brasil, a tendência é que as empresas se aproximem da universidade. Porque a gente tem muito o que oferecer para as empresas. Eu tenho muito... Por exemplo, no caso da Hispano, né, uma metalúrgica, eles têm muito a ganhar se a gente está desenvolvendo a tecnologia do aço, que é o que ele vende. Então, minha pesquisa hoje só está sendo possível pelo apoio dessas empresas
E a gente já está conseguindo, as vigas já estão prontas, já estamos levando para o laboratório. E isso está acontecendo, primeiro porque eu tive, pela minha rede de contatos, que me apresentaram essas pessoas. Eu não conhecia essas pessoas. O Augusto me apresentou para o Calixto, que me apresentou para o pessoal da Spam. Então, é assim que funciona. Eu poderia me acomodar e fazer uma pesquisa mais simples, uma pesquisa que não fosse tão legal, mas eu resolvi sair um pouquinho do lugar comum aí e fui atrás e, graças a Deus, estou conseguindo fazer essa pesquisa melhor do que eu imaginava, assim. Eu acho que essa é uma experiência que, pelo menos no doutorado, eu acho que o Enzo não passou, né? Que, pelo que eu sei, mas era tão complicado assim. Passei. Mesmo fora. O meu caso era pior, porque os equipamentos que eu precisava eram na casa do 1 milhão. Não era na casa dos 10 mil. E aí teve a mesma coisa, iniciativa privada. A gente conseguiu aprovar um projeto junto com a Arteris SA, que é uma empresa que na época, ainda hoje, tem a concessão da Fernão Dias. A gente precisava de um aparelho chamado WIM, W-I-M, que é o Weigh-Motion, que é um sistema de sensores que funciona pelo efeito piezoelétrico e capta dados de medição de carga em veículos em alta velocidade. E eu precisava disso para fazer um estudo estatístico, para poder ter dados reais de tráfego que até então no Brasil não existiam, e usar isso para modelar esses carregamentos na ponte. E eles precisavam desses dados para ele, a gente meio que conseguiu convencê-los, de que daria para fazer um estudo sobre a danificação dos pavimentos e eventualmente usar isso até como, né, não sei se isso foi para frente, usar isso como um apelo de pedido de aumento de valor de pedágio, porque você tem um poder de fiscalização ali, né, tem a lei da balança e tal, enfim, tinha umas coisas lá que os caras bancaram o projeto. Aliás, vou pegar aqui a frase da Marcela e dizer que eu sou extremamente grato. Todos os meus artigos lá na minha tese, quem for ver um dia, tá tudo lá sempre. Eu agradeço muito a Arteris, porque bancou do começo ao fim, projeto na casa de 1 milhão. Voltando para aquela questão do filósofo lá, você acha que esse fato de ser não tão simples, às vezes, financiar o seu projeto é o que leva muita gente a tentar fazer algo que seja mais simples, só para ter o título mesmo e tentar buscar um negócio no mercado, sei lá, uma vantagem de salário, uma coisa do tipo, e não se interessar muito pela causa que ele está estudando, pela dificuldade que tem, às vezes, de você conseguir financiar algo que você queira de fato fazer? Eu acho que as pessoas se acovardam um pouco, porque não, com certeza, possível, entendeu? Eu acho que você tem que primeiro colocar a cara a tapa e tentar. Então, o meu projeto, ia precisar mudar se eu não conseguisse realmente o apoio necessário. Mas eu acho que as pessoas se acovardam. É possível você fazer. Eu poderia ter escolhido realmente esse caminho mais fácil. E eu acho que sim. Eu acho que as pessoas muitas vezes seguem um caminho mais fácil porque realmente, querem fazer doutorado, mas por um título, querem terminar o quanto antes. Eu tô fazendo um doutorado sem tanta pressa, eu não pretendo terminar além do tempo, mas eu tenho condição de fazer com calma, assim, passo a passo. Eu fiz várias visitas a várias empresas. A gente tá realmente... eu não tô colocando o carro na frente dos bois. Então, eu acho que é importante você começar o doutorado com a intenção de fazer um trabalho que você se orgulhe. Eu quero olhar pra minha pesquisa e dizer, poxa, isso aqui eu tenho orgulho desse trabalho, foi muito bacana. Então, eu acho que é por aí. Hoje em dia, eu tenho uma frase que eu sempre digo nas minhas aulas, que é aquelas frases de impacto para deixar meu aluno cagado de medo. O Enzo é o Vin Diesel das aulas, né? Toda aula é uma frase de efeito. Eu digo assim, para eles aprenderem inglês, que se eles não souberem inglês, eles não são gente, e que é mais importante saber inglês do que saber engenharia. Inglês é a linguagem dos negócios, inglês é a linguagem da ciência, inglês é a linguagem da engenharia. Você diria que é preciso saber inglês para fazer uma pós, mesmo aqui no Brasil, sabendo que suas aulas vão ser em português? Tem alguma certificação em inglês que você precisou fazer? Me fala disso. Então, eu acho que é essencial. Eu acho que sem o inglês, você não vai conseguir... O conhecimento não vai chegar até você. Porque você vai baixar os artigos são todos escritos em inglês. Eu acho que é essencial, a gente tem que saber, porque o conhecimento não vai chegar até a gente. Porque os artigos são todos escritos em inglês. Então, por exemplo, dentro da minha linha de pesquisa, são chineses escrevendo em inglês, indianos escrevendo em inglês. Então, se até eles escrevem, que a gente não vai escrever, né? E ler em inglês. Então, para o conhecimento chegar na gente, a gente tem que saber inglês. E a maioria dos programas exige sim uma proficiência. No meu caso, eu até peguei aqui um pedacinho do último edital de seleção, onde, para continuar matriculado no programa, o aluno deve apresentar um certificado de proficiência em língua inglesa. TOEFL ou equivalente. O que seriam os equivalentes aqui? O IELTS, TEAP. E se você está sujeito aqui a ser expulso do programa se você não apresentar um nível de entendimento, eu acho que você não precisa ser fluente, mas você precisa entender inglês e precisa provar por meio
dessas proficiências internacionais. Até porque, assim, por experiência própria, até pra você, talvez falar seja mais difícil, mas por experiência própria, pra ler, pelo menos eu acho mais fácil do que entender, mais fácil. Então você consegue, com Sim. um mínimo de conhecimento, sem precisar ser muito fluente, ter acesso a muita informação, né? Você falou aí da figura do co-orientador, né? Você acha que vale a pena ter um co-orientador? Você já disse que tem um. O que é que você pensa sobre isso? Em que ele te ajuda? Como é que é? Eu acho que sim. No meu caso, a experiência do co-orientador vem sendo muito positiva. O co-orientador ele pode ter características, qualidades complementares ao seu orientador. Então, no meu caso, o meu co-orientador vem sendo essencial na minha pesquisa, porque enquanto o meu orientador ele entende tudo daquele assunto, ele entende tudo de vigas mistas, o meu co-orientador tem outras características e ele está fazendo a ponte para eu conseguir construir os meus modelos físicos. Então, no meu caso, eu acho que pode ser muito bom, se ele tiver realmente características que vão somar aí. Senão, ele vai fazer o mesmo papel aí, talvez se sobrepor ao do orientador. No meu caso, eles se complementam e a minha pesquisa não seria tão bacana, acho que se eu não tivesse o co-orientador para dar esse impulso aí, né, da parceria da universidade com a empresa. O cara aí tá ouvindo a gente, pensando em fazer mestrado, doutorado, já se formou, tá se formando. Pergunta é, onde estão os melhores programas de pós-graduação no Brasil? Vale a pena fazer fora? Você optou por fazer os dois aqui no Brasil? Faria meio lá, meio cá, meio fora, meio aqui dentro? Melhor dizendo, onde no Brasil estão os grandes centros de engenharia a nível de pós-graduação em engenharia? Então, vai depender da sub-área, né? Dentro da engenharia civil, a gente tem diferentes sub-áreas. Então, eu posso citar, no Brasil, por exemplo, na área de geotecnia, você tem a UNB, o FRJ. Dentro de estruturas, que nem o Enson falou, é a USP de São Carlos, a Poli, né? Ali, São Paulo, ali domina na parte de estruturas. A COP também. A COP E também. por muito tempo, a PUC do Rio, que eu não sei como é que tá isso hoje, mas porque o Fernando Marta tava lá, né? Tinha grandes nomes lá, e eles foram muito bons durante um tempo. Não sei também como é que tá. Por exemplo, em transportes, eu acho que a UFC tá ali na cabeça, ali no topo. A gente tem pesquisas da UFC aí sendo levadas para o mundo inteiro. Na parte de saneamento, a UFC também é referência. Você tem a Federal de Minas Gerais, a Federal do Rio Grande do Sul, então depende da sub-área, né? É uma universidade que melhorou muito em termos de pós-graduação em engenharia nos últimos, vou dizer aí, 5, 10 anos, foi a Federal de Santa Catarina. Santa Catarina. Ela Em saneamento despontou. hidráulica, eles são realmente muito bons. Então, vai depender, né? Vai depender da tua sub-área aí, qual que seria a universidade, os centros, assim, de ponto. E sobre fazer fora, eu acho que vale a pena. Acho que se você tem a intenção de morar fora, vá. Se você consegue, tem essa oportunidade, vá. Mas, assim, a minha experiência em fazer pós no Brasil foi muito positiva. E eu acho que você fazendo um mestrado no Brasil abre muitas portas se você quer fazer um doutorado fora do Brasil ou Com um doutorado certeza. sanduíche. Então, se você tá ali, tem a vontade de fazer um doutorado fora, comece com um mestrado aqui. Aqui você vai fazer contato, seu professor pode ter estudado no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, e fazer realmente essa ponte para você no doutorado ir. Falaria o seguinte, se você tá me ouvindo aí, tem intenção de morar fora do Brasil e, tipo, morar e ficar, não faça doutorado no Brasil, porque eu lhe garanto que seu título de doutor aqui vai valer perto de nada fora do Brasil. Pensa assim, eu gosto muito dessa referência. Pensa você, brasileiro, como é que você se sente se um cara tivesse feito doutorado numa universidade boliviana? Pronto, a maneira como você se sente em relação a ele é a maneira como Estados Unidos e Europa vai se sentir com o seu título de doutorado no Brasil. É quase nesse nível, eu posso até estar exagerando, mas você não vai ter vaga. É muito difícil um cara que fez pós-graduação, tipo no Brasil, se tornar uma referência numa universidade americana. É quase impossível. Você fazendo lá dentro, Ele tem numa que ter universidade plantado menor, a semente dele lá, exatamente, lá atrás, é muito é difícil. verdade. Então, se você quer ficar lá, faça lá. E vice-versa, se você quer ficar no Brasil e ter uma experiência de morar fora, que foi exatamente o meu caso, eu diria pra você fazer, vou te dar o conselho do que eu fiz. Eu comecei meu doutorado aqui, fiquei 2 anos no Brasil e 2 anos fora do Brasil, e me dei muito bem, porque eu tinha um problema, que eu tenho uma ligação muito forte na minha carreira com o mercado, e eu não queria ficar 4 anos fora do Brasil. Eu acho isso muito arriscado. Tipo assim, tu vai decidir fazer teu doutorado todo fora, querendo voltar pro Brasil no final, é muito arriscado pra você se encaixar no mercado aqui. A gente tá falando muito de mestrado e doutorado. O que seria o MBA e a especialização? Qual é a diferença? O que é o melhor para se fazer? E vale a pena fazer? Então, até no comecinho da nossa conversa aqui, o Enson falou, né, da diferença que a gente tem as pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Então, dentro das lato sensu, a gente tem as especializações e os MBAs, né?
que são voltadas para mercado. Então, se você não tem vontade de ser professor, de pesquisar, algumas pessoas me perguntam, Marcela, eu não tenho vontade de dar aula, mas eu queria fazer mestrado. Eu digo, faça. Mas entenda que o mestrado e o doutorado, para quem não quer seguir essa área acadêmica, eu acho que tem mais um valor de realização pessoal do que de valor para o mercado. O mercado quer um cara que saiba fazer aquilo ali, que tenha experiência de mercado mesmo. Então, eu recomendo, porque eu acho assim, fazer pós-graduação, o momento que você defende, você vê aquele trabalho concluído, dá muito orgulho, é um filho, né? Que a gente coloca no mundo. Uma dissertação e uma tese são filhos, né? Então... Eu não sei se é um filho, mas com certeza é um parto. É um parto, né? É verdade. Então, eu acho que, se você é do mercado e quer fazer mestrado, tudo bem, legal, eu acho show, mas entenda que é mais para uma realização pessoal, porque para mercado é você fazer uma especialização, você fazer um MBA, né, na parte de business, e as pós-graduação stricto sensu, é mestrado, doutorado, a gente ainda tem uma modalidade ali que é um mestrado acadêmico, ou um mestrado profissional, que é como se fosse um mestrado, mas onde você vai estudar soluções que venham resolver problemas do mercado. É um né? híbrido. É um híbrido, né? A gente tem poucos programas assim, mas eu acho eles bem interessantes. Inclusive, eu acho que deveria até ter mais, que eu acho que tem gente aí que possa se encaixar e se interessar nesse tipo de pós-graduação. Numericamente falando, hoje o Brasil deve ter perto de 130 mil cursos de pós, e eu diria para você que menos de 5 mil são mestrados profissionais. E cerca de metade disso, 80 mil, é mestrado acadêmico. E uns 40 e poucos mil doutorado. É mais ou menos isso. É sempre essa proporção. É comum você ver em mestrado e doutorado gente, vocês que têm mais experiência, já conheceram mais pessoas que estão no mestrado e doutorado como vocês. Ver gente que segue o mesmo trabalho, tipo, o cara fez o TCC dele na graduação, no trabalho, e ele vai fazer o mestrado na mesma área, seguindo o trabalho dele, ele tipo, sempre complementando o trabalho dele, estudando em cima do trabalho dele, ou aprimorando o trabalho dele, ou coisa do tipo. Existe, né? Tem gente que faz iniciação, começa a trabalhar num laboratório, e emenda o mestrado e doutorado mais ou menos na mesma linha. Na minha experiência, isso é exceção. É, exceção. Eu acho que é mais comum. Se você vai dar continuidade, talvez do mestrado pro doutorado. Eu acho que o próprio cara enche o saco no assunto, entendeu? E acho que também é difícil você ter, logo... Ter continuidade. Você ter uma visão tão a longo prazo do seu... Eu fiz um esquema parecido com o da Marcela. Meu mestrado tem absolutamente nada a ver com o meu doutorado. Na minha graduação, eu me tornei um bom programador, trabalhava desenvolvendo uns algoritmos para tratamento de comportamento de materiais viscoelásticos. Descobri que o asfalto é um material viscoelástico, aí casei uma coisa com a outra e fiz um mestrado voltado mais à engenharia de transportes. Já meu doutorado é todo em engenharia de estruturas. Isso é mais comum, você migrar de área, né? De área. De área, talvez assim, dentro da mesma sub-área, áreas diferentes. Isso. Eu não acho que seja mais comum você fazer, por exemplo, como a gente fez. Você fez o mestrado em transporte e doutorado em estruturas. Geralmente você faz mestrado e doutorado em estruturas, mesmo que você trabalhe com assuntos diferentes. Exatamente. Perfeito, melhor colocado. No doutorado, você vai ter que escrever uma tese, né? Aliás, essa é uma palavra que às vezes confunde as pessoas. A palavra dissertação é o texto que você escreve no mestrado. A palavra tese é o que você escreve no doutorado. Mas vamos lá, no doutorado você vai ter que escrever sua tese e defendê-la. Você tem alguma estratégia para isso? Ou tipo, deixa lá para os 49 do segundo tempo e faz sob pressão? Como eu já falei, a gente definiu, né, como é que seria mais ou menos o esboço dele ali no começo do doutorado e viemos investigando se seria execuível. A gente, com as ferramentas que a gente tem disponíveis, a gente ia conseguir fazer. No meu caso, como a gente realmente teve essas confirmações, conseguimos as parcerias, o projeto, eu venho trabalhando nele já há quase 2 anos, ele já está bem redondo. Eu acredito que eu já consigo, no meio do meu doutorado, prever um pouco o que eu vou fazer. Mas claro que muitas coisas aparecem, as dificuldades aparecem aqui, cada dia é uma novidade, uma dificuldade. Eu tenho aspectos logísticos das minhas vigas que são muito grandes, que eu preciso pensar a cada dia. É um desafio e eu vou matando um leão por dia aqui. Eu acho bom você tentar resolver o teu problema o quanto antes, né? Deixar pro segundo tempo. É melhor descansar no segundo tempo, eu acho. Mas assim, em termos de estratégia de escrever mesmo. De escrever? Escrever, sentar e escrever. Sentar e escrever é depois que você tiver todos os seus resultados, né? Você, no meio do doutorado, você precisa qualificar. Então, você precisa ter um texto que vai servir como esqueleto, talvez, pro teu texto final. Que a gente faz essa defesa intermediária. A qualificação, que é pra gente
se submete a uma banca, apresenta o nosso projeto para ele dizer, realmente esse cara tá no rumo, ele vai conseguir desenvolver o projeto dele daqui a mais 1 ano e meio, 2 anos, enfim. A parte da escrita mesmo, eu acho que pro fim. Eu acho que tem que ter a maioria dos seus resultados para começar a escrever realmente o texto, que é a parte mais fácil, eu acho. O mais difícil é você ter conteúdo, você ter substância ali para preencher ali a tua tese, né? É uma coisa que a gente fala muito, é você pensar na sua tese como artigos, né? Então, você entender que você tem que ter substância suficiente para talvez escrever 2 ou 3 artigos em revista e trabalhar aquilo ali dentro dos capítulos, eu acho uma boa linha de pensamento aí para montar a estrutura da tua tese. Essa estratégia foi exatamente o que eu adotei na minha tese. O que eu fiz, eu esqueci que tinha que escrever uma tese e eu me concentrei sempre no meu doutorado em escrever artigo. Então, eu escrevi vários artigos para revista, para congressos internacionais, que o próprio congresso, o próprio lugar que você joga o teu artigo lá, ele já serve como filtro. Ele já vai tirar erros, excessos e tal. E aí, quando eu fui sentar nos 45 do segundo tempo para escrever minha tese, o que eu fiz foi basicamente, cada artigo que eu tinha escrito, eu expandi ele virou um capítulo. Eu não desenvolvi isso, eu aprendi isso com o professor Luiz Bittencourt, que é um professor lá da Poli, que na minha época também estava até finalizando o doutorado, e eu percebi que como foi fácil para ele escrever a tese dele, porque ele seguiu essa linha de pensamento. E eu fiz a mesma coisa e realmente foi muito mais fácil, porque você já está com o texto pronto, é só expandir. O texto em si sai, você tendo conteúdo ali, o recheio, que você vai preencher ali entre eles, é mais tranquilo. Para encerrar o nosso episódio, eu sempre peço que o convidado ele indique um livro e um filme. Então eu pediria para Marcela que ela indicasse um livro para os nossos ouvintes e um filme. Não necessariamente precisa ter a ver com engenharia. Aliás, até prefiro que não tenha. Então pensa aí em algum livro que impactou a tua vida, que você gostou de ler, e um filme. Então, primeiro falar do livro. Tem um livro que me marcou muito, que ele me assustou, porque é um livro de quase 600 páginas, mas eu gostei tanto que eu li e reli, que se chama O Físico. É um livro do Noah Gordon, virou um filme ruim, mas é um livro muito bom, que fala... O que é muito estranho, porque o nome do filme em inglês é The Physician, né? E traduziram pra The Physician. E é sobre um médico, né? Exatamente. O curioso é isso. O físico, aí fica muito bizarro. Nossa, mas aquele filme é muito fraco. É um filme horrível, mas o livro é muito bom. É bem ruim. Que fala, na era medieval, um aprendiz cirurgião João Barbeiro virando médico, né? É o início da medicina. Então, acho que é um livro super bacana, que eu acho que me pegou aí, assim, da questão da persistência. Mesmo quando você não tem as ferramentas, o cara foi na era medieval e tinha paixão pela cura e tudo, e ele foi desenvolver aí, foi estudar, não sei nem aonde, e fingiu que era o que não é. Então, é um filme que eu gostei muito, que eu acho que é sobre persistência. Você trabalhar com aquilo que você ama, que hoje eu posso dizer que eu amo meu trabalho, eu amo ensinar, e hoje eu tô pesquisando um assunto que eu também amo, né? Depois de pesquisar algumas coisas que não eram muito, assim, a minha paixão, hoje eu tô tendo essa experiência de trabalhar com uma coisa que eu realmente gosto. E um filme, vou falar de um filme recente, o Jojo Rabbit, que é uma sátira aí. Não vi ainda. É um filme sensacional. É bom mesmo. Você chora, você ri. É uma crítica sobre a Segunda Guerra, né? Então você tem a figura do Hitler lá, super caricato. Inclusive foi o próprio diretor do filme que interpretou o Hitler. E o cara não tem nada a ver com o Hitler, porque ele é neozelandês, descendente dos Maori, enfim. E é um filme sensacional, uma sátira sobre um menino que ele é o fã número 1 do Hitler. E ele vê ali a mãe dele passar por situações... É um menino que ele tá inserido na realidade nazista na época da guerra. Ele está... tudo muito lindo pro exército nazista, né? Exatamente. Ele faz parte de um clubinho de nazistas, né? Então é basicamente isso. E o filme é lindo, e é uma crítica, e é maravilhoso. Eu gostei muito, um filme recente aí que... Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, e ele é baseado no HQ, quem quiser dar uma olhada depois. O Caio, ele é cinéfilo. Eu fiquei um pouco indignada, porque apesar de eu ter gostado de Parasita, eu acho que não mereceu aí o melhor filme. Eu não gostei de Parasita ainda. É um bom filme... Muito fraco. Quando você não pensa merecia. que... Tá bom, o podcast é sobre pós-graduação, não é sobre cinema. Começar a falar de filmes e começar um novo podcast. Aí. A gente emenda aqui. Engenharia de cinema. Falando Devia existir, porque deve ser um negócio muito difícil de fazer. Marcela, te agradecer por esse teu tempo aqui. Muito obrigado pelos teus ensinamentos, por contar um pouco da tua experiência. Pediria que você deixasse teus contatos aí, teu e-mail, teu LinkedIn, teu Instagram, teu telefone, tua conta bancária, o pessoal quiser entrar em contato contigo.
Queria agradecer, foi muito bom aqui essa conversa. Eu acho que esse projeto aqui tem tudo pra realmente ser um sucesso. Amém. Porque a gente chega na faculdade de engenharia muito cru, tão difícil, a gente é jogado nesse mundo e eu acho que falta realmente ferramenta pra te tranquilizar e ver que não é bem assim, que você não precisa saber tudo. Enfim, então eu acho que tem tudo pra ser um sucesso, agradeço realmente. Nas redes sociais, eu sou sempre Marcela MRA, Moreira da Rocha Almeida, meu nome completo. Às vezes eu sou Marcela Moreira da Rocha, às vezes Marcela Almeida, mas é só colocar lá meu nome que aparece, tá? No LinkedIn, no Instagram eu sou Marcela MRA, meu e-mail marcelamra@hotmail.com, meu e-mail pessoal aí. Realmente, muito obrigada. E a gente se encontra aí, porque quando a gente menos espera, a gente reencontra uma pessoa que a gente conheceu num evento ou num trabalho anterior. Então, tudo aqui na engenharia, eu acho que, como o Enson falou, é tudo baseado na base do relacionamento mesmo. É você se dar bem com as pessoas e encontrar elas lá na frente e dizer: Yasmin e o Cairo, eu me lembro deles, eles são bacanas e tal. Então, eu acho que isso aqui é a essência do que é você se tornar um engenheiro, né? É você realmente sair conhecendo as pessoas e que ninguém chega lá sozinho. Isso é uma verdade.